Aleluia. Segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 3. Aleluia. O tema do culto de hoje é sobre a volta de Jesus. Será que Jesus vai voltar? Aleluia. Capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler alguns versículos, alternando, irmãos. Só acompanhem. Versículo 1 diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo de número 7. Mas os céus e a terra que agora existem pela palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Versículo de número 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Aleluia. A volta de Jesus nunca foi tão iminente como nos dias atuais. Os dias que nós estamos vivendo sobre a terra são exatamente os momentos finais da igreja. Momentos particularmente que um povo, uma era, uma geração vive de forma tão enfática naquilo que os discípulos escreveram. De uma forma tão precisa, melhor dizendo, naquilo que os discípulos escreveram. Nunca esse texto que Pedro escreveu, que Paulo escreveu a Timóteo, onde nós vamos já ler, foi tão real, absoluto, como é nos dias atuais. E eu faço uma estimativa de lembranças e conhecimentos desta geração que nós estamos vivendo. Geração do século 21, geração da internet, geração da tecnologia, geração da facilidade das coisas. Pedro, melhor dizendo, no capítulo 3, ele traz uma exortação para a igreja de Jesus Cristo. E ele fala dizendo assim: como eu escrevi antes, agora eu escrevo a segunda carta, para que vocês lembram das palavras que foram ditas pelos profetas, mediante aos vossos apóstolos. Ele começa exortando, dizendo assim: olha, eu quero que vocês prestem atenção
no que eu vou dizer, no que eu vou falar. E os discípulos, a igreja, quando recebeu esta carta, os povos, os irmãos que receberam esta carta, talvez não teriam mesmo o entendimento que nós temos hoje. Porque a Bíblia ela vai revelando-se séculos após séculos, anos após anos. Passa uma geração, vem, outra geração vai, mas a palavra do Senhor ela permanece. E quando Pedro ele traz este tesouro de conhecimento e entendimento para a igreja da época, foi um entendimento, para nós é outro entendimento. Porque nunca foi tão exato estas palavras como está sendo nos dias atuais. E eu quero que você olhe comigo, que você preste atenção comigo. No versículo de número 3, Pedro vai dizer assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. O que é escarnecedor? Pessoas que andam, que tratam com escárnio, pessoas zombadoras, pessoas que não têm afeição, pessoas que são malvadas. E aí você olha na pesquisa, você olha assim, pessoas que são escarnecedoras, aí ele dá toda uma lista lá. Exemplos de pessoas escarnecedoras, aí você encontra vários exemplos. E aí você encaixa-se com os dias atuais. Pessoas que não têm piedade nenhuma. Pessoas que são capazes de matar os próprios pais para se darem bem. Pessoas que são capazes de vender o filho para se dar bem em alguma situação. Como há uns dias atrás, né? Descobriram aí, por aí, em algum lugar por aí, a mãe que vendia a filha pré-adolescente para ter relações sexuais com pessoas ricas para se dar bem. Então são situações que nós estamos vivenciando que traz uma reflexão profunda do que Pedro está dizendo. E ele diz assim: olha, pessoas escarnecedoras, andando segundo a sua própria concupiscência, desejo demasiado de se satisfazer, andando conforme a sua própria concupiscência. Pessoas que gastam milhões para satisfazer os seus desejos carnais, seus desejos sexuais, os prazeres carnais. Ou seja, nós estamos vivenciando isto, não lá na Ásia, na Europa, nós estamos vivenciando isso aqui, no Brasil, aqui em Roraima, aqui em Boa Vista. Coisas que quando vem à tona a gente fala: meu Deus do céu, como é que isso é possível? Quando vem à tona, e quando não vem, que são coisas que acontecem pelos bastidores dos poderes, coisas que acontecem por trás das cortinas, e vão trazendo conhecimento, e quando a gente tem um conhecimento de causa, são coisas estarrecedoras, que nos fazem tremer, que nos fazem cambalear de pensar: como é que isso é possível? Mas tudo isso, a Bíblia já nos declara, que nos últimos dias virão pessoas assim. E aí eu abro a Bíblia, lá em 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, eu vou elencar aqui 18 características que Paulo diz.
sobre um sinal dos últimos dias, de pessoas. Escute só, Paulo diz assim no capítulo de número 3 de 2 Timóteo, versículo 1: sabendo, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis, de dificuldade. Por que dificuldade? Porque hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Então a tendência é o que? A disputa ser maior, pela riqueza, pelo dinheiro, pelo poder. Amanhã, o homem mais poderoso do mundo vai tomar posse da nação mais poderosa do mundo, e os olhares do mundo todo estarão lá. É o poder do homem, a luta, a briga pelo poder. E ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aí, versículo 2 vai trazer as características. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Primeira característica: nunca em toda a era terráquea ou terrena houve-se homens amantes de si mesmo como existe hoje. Como eu falei, Pedro falou, e eu falo aqui, como Paulo diz: homens que só querem saber de si mesmo. E não vai longe não, irmãos, em todos os lugares são assim. Lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá na tua vizinhança. Se a pessoa hoje, você vê uma pessoa sendo roubada, espancada do lado, e a pessoa olha assim: não é comigo. Você vê uma pessoa sendo maltratada, sendo feita alguma coisa, e a pessoa olha assim: não, Deus me livre, não vou nem me meter. Por quê? Porque não é com ela. As pessoas estão mais preocupadas consigo mesmo do que estender a mão para o próximo. Mas o papel da igreja é o quê? É o bom samaritano. Mesmo vendo aquela pessoa prejudicada, você precisa ir lá, estender a mão e atender às suas necessidades. Amante de si mesmo, só querem saber de si. Avarentos, pessoa avarenta, é obcecada pelo dinheiro. Ela faz de tudo para ter dinheiro. Avarenta. Todo mundo aqui conhece um avarento. Obcecada, aquela obsessão, desequilibrada, presunçosa. Eu vou listar aqui, trazer algumas características. Presunçosa, quer ser melhor do que todo mundo. Pessoas presunçosas. Vamos lá, soberbos, que está sempre com o nariz empinado. Blasfemos. Como é difícil você lidar com uma pessoa blasfema, que diz assim: não, isso é mentira, isso não é Espírito Santo não, Espírito Santo não existe, está falando em línguas ali, mas é só mentira. E blasfemar até do nome de Deus, do Espírito Santo. Todo mundo já viu isso aqui, irmãos. Eu não estou falando um segredo para ninguém. Blasfemas, desobedientes a pais e mães, que não obedecem nada, mente. O pai fala uma coisa, ele mente. A mãe fala uma coisa, ele mente e desobedece. Eu não estou falando aqui de criança, eu estou falando de marmanjo, de jovem, de adolescente, até de adulto, que o pai dá um conselho e ele fala totalmente ao contrário. Desobediência. Nunca uma geração juvenil ou de juventude foi tão desobediente como esta geração, que esconde as coisas dos pais, que fazem coisas terríveis dentro do mundo da tecnologia, ingratos. E aí você vai listando: ingratos, profano. Profano é aquele que é contra tudo aquilo que é sagrado, que profana as coisas de Deus, que profana o nome de Deus. Geração perversa e má. Vamos lá.
profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, orgulhosos, né? Irreconciliáveis. Acontece uma coisa aqui, o cara morre, a mulher morre, mas não se reconcilia. E eu não estou falando de reconciliação com Deus, não, irmão. Eu estou falando de reconciliação com o próximo. Pessoas que são irreconciliáveis. Vai um visitar, dois visitar, três visitar. Não quero saber não. Mexeu comigo, já era, só uma vez. Pessoas irreconciliáveis. Caluniadores, que falam mal, que traz calúnia, que difama o nome do próximo. Aguenta. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores. Nunca uma geração foi tão traidora como é a nossa geração, que trai por qualquer coisa, que trai por qualquer oferta, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. O que é os deleites? É o seu bel prazer, as suas vontades, os teus desejos carnais, mais amigo dos deleites, das coisas que estão aí, do que amigo de Deus. Vamos lá. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí Paulo diz assim: destes, afasta-te. Paulo está dizendo, desses que você vê que é assim, meu irmão, te afasta dele. Sai de perto dele. Ah, mas é o meu amigo, ele só não sei o que. Meu irmão, se ele tem essas características, te afasta dele. Pode ser quem for. Ah, o teu amigo de infância. Tu nasceu na mesma maternidade e ficou lá no mesmo quarto lá. Não importa. Te afasta. Paulo está dizendo, desses aí você não pode nem ficar perto. É uma necessidade da igreja despertar para os últimos dias. Tendo essas características, eu volto lá para a epístola de Pedro. Tendo essas características, sendo colocadas uma por uma, diante de você, qual o pensamento que nós temos acerca da vinda do Senhor? Qual a análise que nós fazemos acerca da volta de Jesus? As pessoas estão andando aí como zumbis pelas ruas. E eu não estou falando da questão de celular, eu estou falando da questão espiritual. Quando nós colocamos um tema como a volta de Jesus, será que Jesus vai voltar mesmo? É um tema provocativo, para que cause provocação, não que cause dúvida, porque nós temos plena convicção de que Jesus vai voltar, e pode ser a qualquer momento, até agora. O que nós queremos trazer para o nosso coração é de que Jesus está voltando e as pessoas estão dormindo pelo mundo afora. As pessoas não estão acordando que a vinda de Jesus, a volta de Jesus, é tão real quanto o ar que nós respiramos aqui nesta noite. É tão real quanto o ar que você respira. E a Bíblia diz o quê? Que nos últimos dias, muitos vão dizer assim: onde está a promessa da sua vinda? Homens que se preparam para morar na terra. As pessoas estão tão cegas acerca da vinda de Jesus, que a luta, a briga hoje, é para você construir o maior patrimônio possível. Patrimônio para quê? Para viver bem, eu, meus filhos, meus netos, não tem problema nenhum. O problema só é uma coisa: você se preparar somente para morar na terra, para viver a eternidade aqui nessa terra. Quando nós sabemos que Jesus virá buscar um povo escolhido, lavado e purificado de todo pecado, para poder entrar na nova cidade, na nova Jerusalém, que a Bíblia diz que Jesus está preparando desde a fundação dos séculos.
desde o início. Então, hoje os homens estão se preparando para morar na terra. E a igreja de Jesus é para se preparar para morar no céu. Para morar na nova cidade. A Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 5, que fala das 10 virgens. A Bíblia diz que eram 10 virgens. E as 10 foram convidadas para as bodas. E o casamento da época, quando o noivo viesse, as virgens serviriam para fazer o cortejo do casamento, para a festa, para um momento de alegria. As festas duravam mais ou menos 7 dias, uma semana de festa. E o noivo chegaria ali de surpresa, de acordo com a parábola. Só que aí, todas estavam convidadas, todas foram avisadas, só que o noivo tardou. Não veio na hora que elas imaginavam. E tardando o noivo, todas as 10 adormeceram. Mas quando foi meia-noite, as cidades não tinham iluminação no poste de LED, como tem aqui. Estava tudo escuro. E aí o noivo aponta. E sai o atalaia gritando: aí vem o noivo! Aí vem o noivo! E todas acordam atônitas. Cada uma pega a sua lâmpada. Só que 5 delas tinham azeite nas suas vasilhas. Acenderam as lâmpadas e tinham azeite de reserva. E 5 delas não tinham, porque não estavam preparadas. E a Bíblia diz que elas acordaram e disseram assim para as que tinham: dá um pouco do azeite de vocês. Aí as outras: não, nós não podemos dar, porque se nós dermos a vocês, vai faltar para nós e para vocês. Antes vão às vendas, à venda, e compre azeite. E elas foram comprar. Só que o noivo chegou. E entraram para as bodas. Começou a festa, o casamento. E era uma desonra quem chegasse atrasado. E chegaram as 5 loucas. Quando chegaram, bateram na porta e clamaram dizendo: deixe-nos entrar, abra-nos a porta. E o noivo respondeu: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Assim será a vinda de Jesus. Quem não está se preparando para este grande dia, está se preparando só para as coisas terrenas. Correm para um lado, para o outro, sufoco, agonia, pressão psicológica, depressão, ansiedade, a busca de forma terrível pelas coisas da terra. Está esquecendo do céu, está esquecendo da Nova Jerusalém, está esquecendo da cidade maravilhosa que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Tem projetado: eu quero uma mansão com piscina, 3 suítes, varanda, sacada, cozinha, não sei como e tal. Eu quero dizer uma coisa para você: você pode planejar o que for, mas nada se compara com a mansão que o Senhor tem preparado para cada um de nós na Nova Jerusalém. Aleluia. E hoje as pessoas estão buscando cada vez mais as coisas da terra. Estão buscando cada vez mais as coisas terrenas. E estão perguntando: mas quando virá Jesus? Quando é que ele vai voltar? E aí Pedro diz assim: olha, é o seguinte, vocês não estão percebendo que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Fazendo essa análise, claro que é uma análise espiritual, mas fazendo análise humana, depois que Jesus foi, depois que Jesus subiu, não passaram nem 2 dias.
Não passaram nem 2 dias. Porque se nós colocarmos no nosso calendário cristão, que ele tem um erro ali de datas, de anos, de alguns anos, mas se colocar no calendário cristão, Jesus nasceu no ano 1, ele foi embora com 33 anos, no ano 33, ou seja, nós estamos no ano 2025, para 2 dias do céu, ainda faltam quantos anos? Quem é bom de matemática aí? 8 anos. Ou seja, no céu, pelo pensamento, claro, teológico, humano, ainda não passaram nem 2 dias que Jesus subiu. Porque se um dia é como em 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, não passaram nem 2 dias. Não estou colocando data da vinda de Jesus, não é isso. Eu estou dizendo para você uma coisa, que para os homens, tem 2025 anos que Jesus nasceu, tem 1990 e tantos anos que Jesus subiu, até hoje ele não voltou, não importa. O que importa é que os sinais estão aí, à tona, aos olhos nus, e nós precisamos estar preparados, porque ele virá. Querendo o homem não, ele virá. O poder do homem, o governo humano na terra, pode querer entender que não existe a vinda de Jesus, mas pela palavra do Senhor, que é única, que é exata, que é certeza absoluta da verdade, Jesus vai voltar, e quem estiver preparado vai subir para entrar na Nova Jerusalém. E Pedro ainda enfatiza uma coisa importante. Ele diz assim, olha, o Senhor não retarda a sua promessa. No versículo 9, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. E aí eu digo uma coisa para você, você sabia que talvez Jesus não voltou ainda, porque ele está esperando você? Claro que eu não estou colocando pensamento em Deus, mas eu estou dizendo uma coisa para você, que ele é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos nós venhamos alcançar a vida eterna. Que todos nós venhamos sair dessa terra de sofrimento, de dor, de angústia, de agonia, e um dia entrar na Nova Jerusalém, onde a Bíblia diz que nunca mais haverá morte, nem choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. A Bíblia diz que lá no céu só vai ser alegria, como diz a canção, só vai ser alegria, só vai ser gozo, júbilo de alegria na presença do Senhor. Aleluia. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão na noite, ou de noite, como diz algumas traduções. Ele virá como ladrão. O ladrão, ele vem na hora que ninguém espera, né? Ladrão é que nem o leite fervendo, né, irmãos? O homem bota o homem para olhar o leite fervendo, ele fica lá assim, ó. Na hora que chama, o quê? Quando eu volto, é quase isso. O ladrão, ele vem na hora que ninguém espera. E assim será a vinda de Jesus. Na hora que na hora que a humanidade menos esperar, Jesus vai voltar. Como assim, pastor? Cada ano que passa, irmãos, cada ano que passa, a palavra volta de Jesus, ou vinda de Jesus, ela vai se esfriando. Se você perceber, quem é cristão evangélico, de, por exemplo, 20 anos para cá, cada ano que passa, o tema volta de Jesus, ela vai se esfriando. Vão criando outros temas, vencendo as dificuldades, vencendo a depressão, vencendo isso, a campanha das 7 muralhas derrubadas, campanha das 7 portas abertas, e não sei o que, campanha do céu na terra.
e a palavra vinda de Jesus vai se esfriando. É por isso que Pedro diz assim: será como um ladrão na noite. Ninguém vai estar falando disso, ninguém vai estar vivendo isso ou vivenciando isso, e aparecerá Jesus arrebatando a igreja para subir as nuvens. Jesus está voltando, irmãos, queira o mundo ou não. Para a gente encerrar, no versículo de número 13, o mundo está andando de acordo com o que ele quer, de acordo com o que o mundo imagina, fazendo as coisas carnais acontecerem. Mas Pedro, ele diz uma palavra que quando eu leio ela, irmãos, eu me arrepio, só não na cabeça, mas os braços arrepiam tudo. Ele diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e uma nova terra, em que habita a justiça. Nós, igreja do Senhor, precisamos ser esta pessoa que aguardamos um novo céu e uma nova terra. E eu quero que você leia comigo para a gente encerrar. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. João capítulo de número 14. Aleluia. João capítulo de número 14. Sabe esse momento que tu anda atônito, desesperado, angustiado, sem saber como agir ou como tratar em algumas situações? Sabe o que Jesus fala para você? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Jesus, ele deu essas palavras aos discípulos: não se turbe o vosso coração, não fiquem angustiados, não fiquem se sentindo desamparados, porque eu vou para o Pai, e quando eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele nos deu essa certeza. Por isso que Pedro diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e uma nova terra. E João vai completar dizendo, aleluia, no capítulo 21, versículo 1: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já os primeiros céus e a primeira terra são passados, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. E uma voz grande do céu dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Virá este grande dia em que nós adentraremos na nova Jerusalém, e lá no céu, na nova Jerusalém, não haverá mais pranto, nem clamor, nem choro e nem dor, porque todas as primeiras coisas são passadas, e o mar já não existe. A nova Jerusalém está preparada para você.
A nova Jerusalém está preparada para nós. Ele virá nos buscar. Ele sempre prometeu: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Aviva-nos, Senhor. Fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia! Os últimos versículos da Bíblia, Apocalipse capítulo de número 22, os últimos versículos, diz assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos, seja com todos, seja com todos.